Nação Jamilqueira, sejam bem-vindos a mais um Picuinha. Eu sou o professor Pablo Jamilque. E o Oli Soares com vocês. Oli, por que você está de óculos escuros? Porque eu não quero nem ver hoje. Eu não quero nem ver o que vai acontecer. A galera já está empolvorosa ali. Cara, que coisa legal, Ó, que coisa legal. Queria começar, tá? Dando boa tarde pra galera que já tá ali. Dônica Mendes, Franciele Maciel, Angela Silva, Juan M. Boa tarde de Espanha. Da Espanha. Adriano maravilha. Santos, Jadson Oliveira, Margot Ribeiro, Selma Coimbra. E que mais? Ó, Margot, eu vou fazer mais uma análise musical daqui uns dias, fica tranquilo, tá? Ana Paula Silva, boa tarde a todos. Vocês já devem ter visto aí na própria chamada do Picuinha que nós temos um assunto muito delicado hoje, que é o assunto relativo ao aborto, tá? Nós vamos falar sobre esse assunto daquela maneira que vocês já conhecem no Picuinha, que é sem partidarismo, sem torcida, sem nada disso. E já queria aproveitar, nós estamos ao vivo agora, para eu fazer o lançamento da loja do professor Pablo Jamilque. Loja Milk. O que você tem na loja Milk? Você tem vários produtos personalizados, camiseta do Método Jamilque, você tem moletom, boné, você tem avental, né? Você tem ali brinquedos sexuais. Brinquedos sexuais, né? Tem um consolão desse tamanho, tá? Você tem ali boné, brinquedos sexuais. Cara, tem muita coisa. Como é que você acessa? www.jamilkstore.com.br, tá? Daqui a pouco a gente joga aí e vocês conseguem acessar aí e já encomendar. Inclusive você que tiver adquirido algum produto lá na loja do professor Pablo Jamilque, mande uma foto de você usando o produto que eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Só não sei se os brinquedos sexuais vai ficar legal eu divulgar. É que eu ia perguntar agora. Mas alguns não poderão ser mostrados. Bem, vamos lá então. Professor Oli, vamos falar sobre o caso do aborto, mas vamos explicar o porquê de a gente falar sobre isso? Por que a gente está falando sobre esse assunto hoje? Cara, existem várias situações. Primeiro, nós tivemos aí alguns casos que tomaram repercussão, um caso que tomou uma repercussão muito grande no Brasil, a questão dos Estados Unidos, né, e a questão do Parlamento Europeu, que ontem votou para que na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia conste o direito ao aborto. Certo. E isso aí seria uma afronta direta à proposta que surgiu dentro dos Estados Unidos, em função de que os Estados Unidos agora estaria não proibindo, mas ele está dizendo que não é um processo constitucional. Certo. Então, por não ser constitucional, cada estado poderá dizer se libera ou não. Arbitrar, né? Cada estado pode arbitrar. E aí já começou então alguns estados dizerem que eles não vão permitir que as pessoas passem pelo seu estado para que possam abortar no outro. Então aí já começa a mexer na questão do seu famoso direito de ir e vir, que é aquilo que os Estados Unidos tanto pregam, o direito à liberdade. Né? O país ser um país livre, isso, né? Exatamente. O Biden ontem já disse que vai fazer uma moção presidencial do Executivo para que possa o Congresso decidir sobre isso. Perfeito. Se vai estabelecer uma validade ou não. E essa Carta dos Direitos Fundamentais, ele estabelecia exatamente esse critério, né? Que seria o direito de você ter a questão de fazer o aborto. Correto. Oli, foram 2 casos no Brasil de repercussão grande, né? O link está na descrição? Boa, o link da Jamilk Store está na descrição para vocês poderem clicar ali depois e adquirirem os produtos. Nós estávamos falando, Oli, sobre esse caso. Foram 2 casos no Brasil que chamaram a atenção. O da menina de 11 anos. Isso é uma loucura. Que teve um desdobramento durante esta semana, né? Que a pessoa... Também é menor de idade? Não, a promotora pediu para que fosse recolhido o feto, para que analisassem qual teria sido a causa da morte. Aconteceu isso. Ontem foi noticiado. Nossa. É louco, né? E o caso daquela atriz,
Não interessa o nome da moça. A menina, vamos nós preservarmos o nome da moça, uma coisa que ninguém fez. Que foi... E ela seguiu os trâmites legais, aí que eu digo pra você. Assim, praticamente vilipendiada na internet. Aí as pessoas começaram a fazer um monte de ações na internet, mulheres inclusive, tá? E ela seguindo os trâmites legais do processo. Então eu digo para você o seguinte, a questão do aborto é uma grande polêmica, muito grande, e a grande discussão que nós temos hoje é exatamente isso. Muitos até comentam, as feministas comentam muito em relação a isso. O problema, aspas, problema só não está resolvido porque nós temos que não são apenas mulheres que estão discutindo. E aí você entra no mérito da situação ou não. A questão, por exemplo, que existem vários caminhos jurídicos para se discutir ao direito à vida ou não. E aí existe um pequeno detalhe, da primeira semana, 8ª semana, da 9ª à 15ª é outra, da 16ª em diante é outra interpretação, então aí você entra numa questão polêmica jurídica. Sim. Mas aí nós acabamos esbarrando na questão que você possui, aí você entra naquele outro tema que nós trabalhamos semana passada, que é exatamente a violência em relação às mulheres. Exatamente. Porque você tem, vejam só, a quantidade de estupros que nós temos é gigantesco, e quantos desses resultam em crianças, resultam em filhos. Né? Entendeu? E todo esse panorama que você tem reflete exatamente o que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje. Para que você que não sabia, o plural de gravidez é gravidezes. Substantivo que termina com Z se faz plural no acréscimo de ES. Olha lá quem tá conosco também. A Giovana de Lima, o Éder Vinícius, que sempre está conosco. Sempre está com a gente. Tá? O Rodrigo Zacaria, tá lá. Oliveira e Pablo, boa tarde. Beijo no coração de vocês. Já sentimos nosso coração beijado. Cara, gente finíssima, viu, bicho? Mas, cara, gente finíssima. Você é uma pessoa assim distinta, né? Muito querida. Muito querido, muito querido. Bem, vamos falar sobre esse assunto, gente. Existe uma previsão constitucional, né, de direito ao aborto em relação à preservação da vida da mãe, né? Caso a mãe corra risco gestacional, no caso de a gravidez ser o resultado de um estupro, e no caso de, depois da última atualização, né, que é o caso dos fetos com anencefalia. São 3 previsões constitucionais que garantem o direito ao aborto. Aí eu tive procurando para ver, né? Porque, por exemplo, existem várias justificativas com relação a preservar a vida da mãe, por exemplo. Aí eu peguei vários temas aí, trabalhando contra, explicando por que eram contra, dizendo que nós temos mecanismos para poupar a vida da mãe. Dizendo que a lei seria uma lei ultrapassada, que os mecanismos da época não seriam os mesmos de hoje. Outra coisa seria que o aborto vai contra o processo natural da concepção. Então, se vai contra o processo natural da concepção, ele poderia causar danos irreversíveis à mulher. Aí eu pergunto, mas será que um estupro, por exemplo, também não causaria um dano irreversível a essa mulher? Com certeza causa, principalmente o dano psicológico, né? Então, vejam só. E aí começa a se discutir que você, às vezes, vai preservar a vida da mãe. Então, aí aqueles que são contra dizem assim, mas a vida da mãe não é melhor do que a vida do filho. Então ela não tem um valor maior, não consigo mensurar o valor dessa vida. Então, mas olha que coisa engraçada. Nesta semana eu tive aqui no Jamilcast a presença do João Pedro Trombeta, meu cunhado, médico, e em um momento nós acabamos entrando nesse assunto. E ele falou que no curso de medicina, uma das coisas que eles aprendem desde o primeiro ano é que, no caso de você ter uma paciente grávida e você ter de fazer a escolha entre tentar salvar a criança e preservar a vida da mãe, diz que para a medicina não existe discussão, preserva-se a vida da mãe. Preserva-se a vida da mãe. Por um ponto de vista médico, lógico, que é o seguinte: a criança ainda não nasceu, a mãe está viva. Você não sabe o que vai ser do nascimento. Né? Então, do ponto de vista ético-médico, numa situação dessas, eles são ensinados a preservarem a vida da mãe. Isso pode ser, então, uma questão ética que vai surgindo à medida que a própria medicina foi evoluindo. Mas, por exemplo, no caso dos filhos de reis na Idade Moderna, preserva-se o herdeiro.
Ah, claro. Preserva seu claro. herdeiro. Mas é porque, no caso, nós estamos falando da idade moderna e de uma monarquia, a vida da mulher não tinha valor. Então, mas veja só. A mulher era meramente reprodutora. Mas aquelas pessoas que são contra a questão do aborto dizem o seguinte: você tirar a vida do feto em função de que ele foi fruto de um estupro, por exemplo, você só está trocando um mal pelo outro, você está trocando uma violência pela outra, culpando o inocente. Aí eles colocam sempre assim, que a mãe teria meios, por exemplo, de fazer com que essa criança pudesse ser adotada, que essa criança pudesse ter uma família, ter um lar e por aí vai. Aí eu pergunto, mas não foi exatamente isso que a artista fez? E o mundo caiu de pau em cima dela? Ou melhor, algumas pessoas caíram de pau em cima dela? Mas assim, é um caso muito importante para nós analisarmos ali. Porque veja bem, o caso do estupro, certo? Da gravidez resultante de estupro. O que é que acontece? A pessoa foi estuprada. Ela procura ajuda, assim, logo depois que ela consegue se recompor, certo? Nesse caso, a prevenção da gravidez, né, o aborto que acontece ali, muito provavelmente ocorre antes do desenvolvimento fetal, esse tipo de aborto, sabe? A menos que o processo dure muito, certo? Então, nesse caso aí, você sequer tem ainda a formação da notocorda. Mas são várias variantes que nós temos aí, Pablo. Que às vezes a pessoa denuncia, às vezes não. Às vezes ela não sabe se está grávida, às vezes não. Às vezes ela não procura saúde pública por uma questão de você estar exposta. Às vezes, se a cidade é pequena, por exemplo, a pessoa não vai querer se expor. Sim. Às vezes essa gravidez pode até não ter sido fruto de um estupro, mas pode ter vindo de uma relação que às vezes não seria, aspas, socialmente aceita. Perfeito. Então existem todo um conjunto de variações em cima disso. Eu concordo. Eu já queria começar com um comentário do Éder que eu achei sensacional. De início podemos ver que existem pontos de vista clínico, criminal e religioso. É o que nós estamos discutindo aqui. Exatamente. César da Banassi disse, convenhamos, é um tema difícil. Nossa. É um tema muito difícil. E assim, vamos partir aí de algumas premissas, né? Considerando, por exemplo, a premissa clínica, né? Você tem que ver qual é o ponto de vista clínico daquilo que se considera, tá? Daquilo que se considera a noção de surgimento da vida, né? Qual é a teoria que se adota? Porque para o direito brasileiro, você tem dois pontos de vista que são bem claros. O ponto de vista da teoria concepcionista e a teoria natalista. A teoria natalista o cidadão é um cidadão de direitos, é um indivíduo de direitos a partir do momento que ele nasce. Mas na concepcionista, considera-se vida a partir da concepção. Agora, é curioso, porque quando você pensa no caso da teoria concepcionista, considerar vida a partir da concepção, você nota que esse é um ponto de vista praticamente religioso. E é forte, a gente não pode abandonar. Não, porque a religião é uma instância muito poderosa dentro da sociedade. A discussão nossa é relação, quando, por exemplo, o Éder comentou ali, foi o Éder, é a 12ª semana, 14ª, existe uma discussão em alguns países da América Latina, que agora são 7 que permitiram. Estão falando em 12ª, o brasileiro, se não me engano, é 14ª semana. Existem várias situações que nós temos dentro desse contexto. Mas aí vejam só, e aqueles que dizem que são a favor, eles colocam, por exemplo, o feto, que alguns juristas já estão usando o termo feticídio, que seria o assassinato do feto, porque daí nós partimos de uma concepção, a ideia de que a concepção é o momento que se criou a vida. Sim. Mas eles colocam, por exemplo, que o feto faz parte do corpo da mulher. Então, se é o corpo dela, ela pode dispor do corpo como ela quiser. Ah, sim, porque o direito do corpo é indisponível. E aí você tem algumas justificativas que beiram, por exemplo, a teoria malthusiana, né? A teoria malthusiana é uma maneira até de você diminuir a população. Até porque eles alegam, por exemplo, que talvez nós não tenhamos comida para essa população que está crescendo num número assustador. Mas aí eu digo para você o seguinte, mas a população não está crescendo num número tão assustador. Não, assim. não está. A gente tem inversão da pirâmide. Isso já cai por terra a proposta que os caras dizem que seria quase uma teoria malthusiana. Já que a população cresce em ordem geométrica, a produção em ordem aritmética, o próprio Thomas Malthus dizia que as guerras, as epidemias serviriam para equilibrar. Sim. Aí ele dizia que se você não der assistências aos pobres, você vai eliminar esse grupo da sociedade. Sim. Então é uma justificativa que nós teríamos. Eu gostaria muito de que nós tivéssemos aqui
aqui a presença de uma mulher. Inclusive eu conto com as meninas que estão no chat para que manifestem a sua opinião. Nossa, muito. Porque essa discussão está sendo feita por 2 homens agora nesse momento, mas ela é uma discussão eminentemente de natureza feminina. Porque eu vejo assim, o que nós estamos, a visão que se tem do aborto hoje é uma visão cheia de moralismos e sentimentalismos. Claro, exatamente. E aí nós temos, por exemplo, uma visão de fora, nós estamos aqui falando sobre o aborto, e muitas vezes a impressão que se dá é, liberou o aborto, todas as mulheres iriam fazer o aborto na sequência. Ou que liberou o aborto, elas serão obrigadas a abortar. A impressão que dá é que elas vão abortar agora, porque vai que um dia engravida já abortou preventivamente, né? A impressão que dá é que você será obrigado a... Entendeu? Mas essa é uma generalização estúpida que a gente pode voltar a umas 2 ou 3 semanas, quando nós falávamos sobre porte de arma. Aham, é a mesma coisa. Você liberar a arma não significa dizer assim que obrigado. O Oli é obrigado a ter arma, o Pablo também, e se o Pablo não quer ter arma, ele tá errado. Não é isso. É como uma vez, quando eu acho que comentei com você, já o arbítrio, vieram né? me perguntar sobre a questão do casamento homoafetivo. Aí perguntaram para mim se eu sou contra ou a favor. E a minha resposta foi direta: vai ser obrigatório? Porque se for obrigatório, eu sou contra. Agora, se não é obrigatório, pronto, eu vou ser obrigado a casar com você? Puta, eu não gosto muito, você entendeu? Agora repare, mas é a situação que a gente tem, a visão que a gente acaba tendo. E aí nós temos que muitas vezes, aqueles que são a favor, digam que é uma questão eminentemente voltada ao casal ou à gestante. Eu diria que é muito mais uma questão da gestante do que o casal como um todo. Exatamente. Eu queria voltar àquilo que você tinha falado ali, que era o seguinte: uma gravidez resultante de um estupro, o tamanho do prejuízo emocional que pode causar à mulher. Pare para pensar que não é somente a data ou o fato do estupro que causa o prejuízo emocional. Você tem ainda uma pessoa que vai gestar durante 9 meses algo que ela não queria. Algo que ela não queria, algo que aconteceu de uma maneira forçada em que ela sofreu. Ou seja, ela terá 9 meses gestando o resultado de um crime. E aí vem um outro detalhe, que as pessoas tentam então romantizar a figura da mãe. Quer dizer, então pelo fato de que ela é mãe, será mãe, está mãe naquele momento, ela deve romantizar essa concepção. Você sabia, Oli? Provavelmente você deve saber disso, porque você sabe de praticamente todas as coisas. Sei nada. Mas que a noção de amor materno que nós temos hoje na nossa sociedade é uma noção que foi criada. E foi instaurada a partir do surgimento da burguesia, o mito do amor materno. Nós temos um livro, se não me engano, de Mircea Eliade, O Mito do Amor Materno. Porque antigamente, isso ali pode confirmar com muito mais sapiência do que eu, que é o seguinte: a mulher dava à luz a criança e sequer era ela que amamentava. Ela entregava para as amas. Umas amas de leite, e as amas criavam a criança. As preceptores. E quando as amas não tinham a sua capacidade, as preceptoras criavam. Se você pegar, por exemplo, algumas rainhas europeias, por exemplo, a rainha Vitória, as pessoas se orgulhavam, a monarquia da época se orgulhava porque ela teria cuidado dos filhos. Ela teria cuidado dos filhos, coisa que a maioria das rainhas não fizeram. Rainha Vitória, inclusive, que é conhecida por utilizar cânhamo para aliviar as dores das cólicas. Cânhamo, para quem não conhece, é a maconha. Então veja, essa figura de romantização que você teve, ela vem da Belle Époque, ou seja, o século da burguesia. Exatamente. Então como ela criou uma série de costumes, uma série de valores, então você romantizou essa figura da mãe. Tanto é que nós temos uma tragédia grega. Se a minha memória não falha agora, nós temos Édipo Rei, Antígona, deve ser Medeia, não me lembro agora se é Medeia ou não, mas enfim, em que a mulher, para vingar-se do marido, ateia fogo numa carruagem com os filhos. Medeia, e joga na direção dele. Olha lá. Vamos lá. Vou começar pela pergunta pelo comentário do Miro. Os médicos não são ensinados, é a lei. Isso, é a lei, por isso ensinam isso para eles dentro da graduação. O antinegacionista online, oxe, começa com feticídio, depois espermicídio, ovulicídio e a sociedade não consegue nem lidar com os homicídios.
Tambebê mandou: o aborto não é método contraceptivo, Fechou. e sim um mecanismo para combater uma agressão. A mulher é a vítima, concordo Aí, ó, com você. Perfeito. Aí o antinegacionista diz: acredito que essas teorias são para interromper o debate, né? Ó, não tá fora, o Éder também levantou uma boa lebre, cara. Boa. Uma boa lebre. Pablo Oliveira, o Rodrigo mandou essa: concordo com a inclusão das mulheres na discussão do aborto, obviamente, mas outro dia falaram que não incluem o pai na discussão do aborto, a opinião do pai não é levada em conta. As feministas esquecem que todo filho tem uma mãe e um pai. Eu só divirjo um pouquinho do seu ponto de vista, Rodrigo, porque assim, ó, quando você começa: concordo com a inclusão das mulheres na discussão do aborto. Não, essa discussão é delas. Nós é que somos incluídos. E deveríamos ser. Nós entramos aí de metidos na história. Mas eu acho que talvez ele quis dizer no nosso bate-papo aqui. Acho que talvez no nosso bate-papo aqui. Zaza 123, gostaria que a mesma discussão midiática sobre aborto fosse também em torno do estuprador. Criar leis mais rígidas, castração física, simplesmente não vejo um bafafá sobre isso. Aborto como fruto de estupro, sou totalmente a favor. Vou dar uma opinião sobre isso, tá, Zaza 123? Que é o seguinte: a discussão em torno do estuprador existe, tá? Existe. E você tem dispositivos na lei que são extremamente rigorosos. Agora, castração física, que é você ir lá e cortar o membro do cara. Castração química tem. Castração química tem. Existe, mas preste atenção. Quando você impõe uma pena dessas, você está agindo contra a Constituição Federal. A Constituição Federal disciplina que você não terá penas de trabalho forçado, de tortura, penas de punição física. Isso não pode existir no nosso ordenamento jurídico, entende? Ah, mas o cara estuprou. Certo, é por isso que ele é um criminoso. Então você não pode imputar a ele uma pena que é proibida no Brasil, né? Vamos continuar ali. Cara, tá com muita coisa aqui, ó. A Ângela Silva disse: quase fui vítima de estupro no campus da universidade em que estudava. Escapei porque alguém ligou para a segurança. Fiquei dias apavorada. Fico imaginando o que é gerar um filho nessas circunstâncias. Ângela, fantástica a posição. Obrigado pela coragem de você falar isso. Fantástico. Mas é exatamente isso. Olha só, nós temos hoje nas universidades, por exemplo, grupos de meninas que que elas se comunicam, por exemplo, quando vão sair com alguém, com medo de serem vítimas de violência sexual. Então elas vão sair com alguém que não é conhecido, elas fotografam: estou saindo com fulano. Então perceba, às vezes a violência está muito mais próxima do que nós estamos analisando. Vamos continuar. O Cícero Pereira sempre está conosco nas lives, muito obrigado. O Miro disse: os filhos de uma estuprada não têm pai. Ao contrário do que a juíza fez entender quando o caso da menina de 11 anos. Você está coberto de razão. Exatamente. Miro, hoje você não dorme com frio. Está coberto de razão. O aborto do pai custa 30% da renda e é legalizado. Pensão? Pensão. Luiz Fernando Ribeiro: não concordo. É uma vida. Tem que ter o bebê e entregar para adoção. Agora, matar... É aí que tá, Luiz Fernando. A grande discussão é essa. E aí, veja só, me perdoe. Vai. Mas veja só, Luiz, e escracharam uma moça, uma artista que fez exatamente isso que você está falando aí. Que louco, né, cara? Pois é, mas que assim, louco, cara. Que louco. Eu não consigo ser anuente a essa opinião. Você não pode obrigar uma mulher vítima de um estupro a gestar uma criança. Porque, cara, eu não sei, Luiz Fernando, pela sua foto parece que você é bem jovenzinho, mas assim, eu não sei se você já teve oportunidade de presenciar o desenvolvimento de uma gravidez. Eu tive, né, eu sou pai. Pablo, você seria a favor de a sua esposa abortar? Eu aconselharia o tempo todo: não, eu gostaria de ser pai. Eu sou pai hoje, né? Nós tivemos um planejamento familiar e tudo mais. Eu, Pablo, se fosse mulher, não abortaria, dizendo dessa forma. A menos se fosse vítima de um estupro ou caso de anencefalia. Mas eu digo para você diferente agora. Eu tô com 60. Eu estou com a minha esposa há 42. Sim.
Eu tinha 20 anos, 20 para 21, quando minha esposa engravidou. Nós namorávamos apenas, nós éramos namorados. Em nenhum momento passou na nossa cabeça o aborto. Então, veja, são situações completamente exatamente. diferentes. Então, né? mas eu gostaria de, para encerrar esse raciocínio que eu estava desenvolvendo, dizer assim, Desculpa, eu não sei se não, sem problema. Se você passou por um processo gestacional de acompanhar uma gestação, cara, funciona assim, ó. Do momento em que você descobre que você vai ser pai, que a sua esposa, namorado vai ser mãe, você já começa com diversas expectativas. A mulher conversa com o feto. Sim. A vida da mulher, ela muda 100%. E assim, ó, você tem aquela que deseja a criança, passa a nutrir um amor por aquela criança, sabe? Uma série de questões assim. O que não se sabe, ou pelo menos é difícil você dizer que isso aconteceu num estupro. Nós nunca entenderemos a maternidade. Nunca. Os homens nunca conseguirão compreender o que é a maternidade. Nunca. Se você fizer um levantamento no presídio, o cara foi preso. Nos primeiros 6 meses, todo mundo visita. No primeiro ano, vai o pai e a mãe, talvez um irmão chegado. No segundo ano, vai o pai e a mãe. A partir do terceiro ano, só vai a mãe. Só a mãe. Ela acompanha até a pena, o final da pena. Olha o que eu disse lá, que o Rodrigo colocou lá. No bate-papo. No bate-papo, muito bem. É, isso aí. A Dônica Mendes diz: aborto precisa ser legalizado para que mulheres tenham ajuda psicológica e não tomem decisão precipitada. Isso aí está. Esse é um comentário que eu vejo muito lúcido. Muito lúcido, porque assim, ó. Isso. Quando você tem uma legislação que permite, ela cria um regramento. É a regra do jogo. Tem um regramento. É a regra do você jogo. não é obrigado a fazer, mas se for fazer, não vá fazer numa clínica clandestina, não vai tomar um remédio. Porque aí nós voltamos no nosso velho esquema de sempre. A nossa violência, ela está sendo seletiva também. Porque as mulheres de classe alta, classe média, por exemplo, elas não vão fazer um aborto ilegal, entre aspas, num lugarzinho no meio do nada. Ela vai fazer simplesmente em alguma outra grande clínica. Claro. Porque alguém faz. Claro. É o que vem lá. Você teria, por exemplo, que regulamentar isso pelo SUS também. Claro E que o SUS tem. teria que seguir os parâmetros para poder dar assistência a essas mulheres. Continuando ali, ó. O Rodrigo Zacari disse: Pablo, a gravidez esperada é uma bênção de Deus e é coberta de amor. O pai vira pai no dia do nascimento. Ali nasce um filho e um pai. E eu concordo contigo. Isso não acontece no estupro, obviamente, por isso sou a favor nesse caso. O Luiz Fernando Ribeiro insiste: mais do que a criança tem culpa, é uma vida. Ninguém queria passar por uma situação como essa, mas não se pode tirar uma vida de quem não tem culpa. Luiz Fernando, essa não é uma questão de culpa. Essa não é uma questão de culpa. Outra coisa, se você for querer analisar no quesito culpa ou sofrimento, você está analisando então na questão de senciência. Senciência é a capacidade de você já sentir, de saber o que está acontecendo mais ou menos. A senciência de um feto se desenvolve muito posteriormente. Tá? Então, se for nas primeiras semanas que ocorra o aborto como resultado de estupro, não haverá qualquer tipo de senciência para aquele feto em desenvolvimento, aquele embrião em desenvolvimento. Aliás, é só você parar para pensar em outras circunstâncias, cara. Mesmo quando uma gravidez é esperada, de vez em quando você vai lá, faz o exame, a mulher parece estar grávida, ela está grávida, vai fazer uma ecografia e o médico fala: eu tô vendo saco gestacional, mas não vejo embrião. E aí ela descobre que, na verdade, não tem. E eu digo assim, o que tem acontecido agora, e a gente tem que analisar bem, é que a questão do aborto está sendo descriminalizada. Ele está deixando de ser crime, como aconteceu na Argentina, aconteceu no México, no Chile, no Equador, Cuba, Guiana e Uruguai já é descriminalizado já há alguns anos. Mas esses agora descriminalizaram. Inclusive o Chile, que não tem saúde pública. É que existe uma preocupação hoje no Chile exatamente em função disso. Apesar de ele não ter uma saúde pública que seja ampla para a sociedade, ele descriminalizou. Então percebam, a descriminalização é que é o grande problema que nós estamos tendo hoje. E as pessoas estão interpretando que nessa descriminalização
todo mundo vai ser obrigado a fazer, vai ter que fazer, todo mundo vai fazer, ou então eu vou engravidar só ficar fazer aborto na sequência, ou então eu não vou mais me cuidar porque eu tenho o direito de abortar. Então percebam, as pessoas estão jogando muita névoa, muita fumaça sobre uma discussão que eu acho que ela é mais profunda do que isso. Com certeza, mesmo porque um aborto não é um processo simples. E não é para contracepção. Até mesmo, exatamente, como falamos, não é um método contraceptivo. Exatamente. Até mesmo o aborto espontâneo. Ele é traumatizante. Do ponto clínico e psicológico. Eu acho que no caso, por exemplo, da mulher que espera o filho, é muito maior ainda. Claro. Então agora veja só, então existem várias vertentes a serem analisadas, e não ficar somente discutindo a chuva que está correndo por cima aí, ó. Vamos continuar. Nossa, como tem mais lá. Tá demais, ó. Luiz Fernando. Eu já li agora o José Santana. Seria maravilhoso que a vítima passasse por tratamento médico logo após o ato, se possível. De fato. A Thais Araújo disse: há pessoas que querem fazer de maneira supérflua e premeditada. Isso é muito doentio. Eu não acho que alguém faça um aborto de maneira premeditada. Mas aí, vejam só, Thaís, mas daí seria uma parcela tão pequena que faria isso que no conjunto não seria representativo. Eu não acredito, por exemplo, que as pessoas fariam por essa ideia. Vou abortar porque está liberado. Eu acho que não seria dessa maneira. Então, eu vou fazer de propósito. A gente tem que analisar o que acontece na sociedade por aquilo que está presente na média do grupo. Exato. A gente não pode pegar coisas pontuais. É o que a gente fala no direito, você leva em conta o homem médio comum. É exatamente, a média do grupo. O CZ da Banassi ali. Sinceramente, acho que a sociedade brasileira está plenamente capaz de lidar com a questão do aborto, ainda mais com extremismos de todos os lados, mas precisamos falar e debater. Aqui nós temos uma coisa importante. Veja, a sociedade não está preparada. Você concorda, Li? Sociedade brasileira que não está preparada para lidar com isso? Eu concordo. Se você concorda, beleza, mas apesar de não estar preparada, isso não diz que nós não temos que fazer alguma coisa a respeito. Tem que ser feito algo a respeito. Mas vejam só, mas aí o Estado não está tomando um posicionamento paternalista de dizer que você não está preparado para isso? Nós estamos uma sociedade, nós estamos uma sociedade, meio milênio já de sociedade implantada aqui. Então nós não podemos dizer que nós não estamos preparados para isso. Estamos colocando o brasileiro como sendo o quê? Um analfabeto funcional na sua generalidade? Um atrasadão. Um atrasadão. Então, veja, não é assim que funciona. A sociedade está preparada, sim. A sociedade está vivenciando o problema, sim. O que nós às vezes estamos fazendo é jogando uma névoa por cima para discutir, questões simplórias sem aparar as arestas, entendeu? E colocando exatamente isso. Não estamos preparados para isso. No meu copo você não cospe não, tá? Que dizer que a gente não está preparado para isso, não. Nós estamos preparados para isso. É por isso até que nós estamos discutindo isso. Porque se você acha que a gente vai chegar a um resultado, ou a uma legislação, ou a uma determinação na sociedade, sem que haja debates acalorados, então eu não sei em que sociedade você vive. Se a gente está aqui esperando se preparar, aí nós vamos voltar. Me permita voltar numa questão histórica aqui. Fica à vontade. Depois açúcar? Não, vou trazer. Aí vejam só, a gente vai votar, sabe aonde? Na Revolução Russa de 17. A burguesia disse o seguinte: nós vamos fazer uma revolução em fevereiro e depois que nós assumirmos o poder, nós iremos fazer as reformas sociais que vocês tanto reclamam. Isso não existe. Quer dizer, não existe essa preparação. Nós vamos chegar num momento, então, nós vamos formar o brasileiro. Agora nós estamos formados, agora nós podemos ter o aborto, podemos ter o porte de arma, nós podemos ter aquilo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Continuando ali. Vai lá. Quem paga imposto e é contra o aborto, financia o aborto do outro. Ou seja, quem paga a conta da libertinagem de alguns é violentado para fazê-lo, por causa do SUS. Matar um humano com intenção é errado. Shadow Dreamer. Eu acho que nesse caso você está levantando uma frase que é no mínimo complexa, porque você está partindo da premissa de que o aborto é feito por alguém que está agindo com libertinagem. Não, eu digo assim. Nós nem começamos a falar do aborto em alguma questão qualquer. Não. Nós estamos falando do aborto relativo à legislação ainda, aquela como resultado de um estupro. E eu digo assim ainda, né? Mas nós também pagamos o imposto e damos escola às vezes e você não usa a escola pública. E não é por aí. Não é essa, cara. Eu acho que não. O Éder disse: puxando uma história famosa a baila, o julgamento de Salomão que mandou cortar um bebê ao meio. Temos dois pontos de vista, da mãe e da falsa mãe.
Uma que opta pela morte, outra pela vida da criança. Depender apenas de afeto para defender a vida não parece muito raso? Agostinho se refere à importância de priorizarmos e valorizarmos a nossa essência, o nosso núcleo e a nossa base. Defender a vida não seria prioridade, senhores? Cara, eu digo assim, nós somos defensores da vida, eu acho que a vida ela é algo que é um direito natural seu, isso é uma coisa lógica, o direito à vida existe desde quando os homens começaram a pensar no século XVIII. O direito à vida, a propriedade, a liberdade e a felicidade. Mas eu digo assim, nessa posição, Éder, nós estamos... Foi o Éder que falou, não? Foi. Foi o Éder que falou, Éder. Aí nós estamos, eu, você e Pablo, numa posição masculina, dizendo como é que as mulheres deveriam agir no caso, por exemplo, específico do caso do estupro. Exatamente. Então aí nós ficamos analisando com outro peso. Oli, até mesmo nesse caso, as pessoas efusivamente veem dizer que elas são contrárias. Sabe, que esse é um caso que já é pacificado na legislação. Já é ponto, já é resolvido isso. Já é resolvido. O estupro ele dá direito ao aborto, ponto. Agora, o que digo assim, e nós voltamos sempre à discussão, porque nós temos a visão romantizada da maternidade. É uma coisa extremamente complexa. Continuando ali, ó, o próprio Miro Figueiredo já interveio na frase do Shadow Dreamer. Estupro entraria nessa conta de libertinagem? De jeito algum. De jeito algum, né? Luiz Fernando Ribeiro diz, respeito a opinião de vocês. Uma pergunta, vocês acreditam em Deus? Sou católico, me entristece tantas pessoas pensarem desta maneira, que não erremos da mesma maneira que delinquentes que abusam. Oli, você acredita em Deus? Acredito, sim. Eu digo assim, não é nem questão da religiosidade, vejam só, Luiz, a questão da religiosidade, eu digo, a gente não coloca muito em pauta, na análise que eu faço, por exemplo, em relação ao aborto, com o lado da questão do estupro, que eu parto do seguinte princípio, ninguém em sã consciência, por isso que eu digo, a gente não discute o que acontece pontualmente. Sim. O que nós estamos discutindo, por exemplo, num preceito legal, em relação ao estupro, eu me preocupo sempre com a posição desta mulher gerando esta criança, fruto de algo daquilo que ela não quis. Então esse que é o grande problema, sem entrar no mérito da questão de religiosidade, sem entrar na questão de moralismos ou sentimentalismos nessa análise. Porque aí a nossa preocupação se voltaria para quê? Se nós pensarmos na concepção e na inocência dessa vida, em nenhum momento nós permitiríamos que isso acontecesse. Da mesma forma quando você fala que alguém em sã consciência, por exemplo, alguém que viola uma criança. Não passa na minha cabeça, como agora recentemente um avô estuprou uma neta. Meu Deus do céu, cara, eu tenho 3 netas. É uma coisa que para mim é uma lástima, uma coisa que para mim é incomensurável. É abjeto, né? Mas eu não tenho palavras para dizer o repúdio que eu sinto por isso. O avô, cara. Eu digo o seguinte, eu ainda sempre brinco, né? Ser pai é uma bosta, eu acho, ser pai é uma bosta, mas ser avô é muito divertido. Eu até digo, se eu soubesse que ser avô era tão bom, não teria nem sido pai, eu teria pulado essa fase. Porque ser avô é um troço maravilhoso. E agora veja, quando eu vejo um avô fazendo uma coisa dessa, eu não sei dizer o que eu tenho vontade de fazer com o cara. Aí eu entendo quando a moça lá falou que vontade de castrar o cara, que a minha vontade é matar um cara desse. É um cara mais velho, eu estou com 60 anos, o cara tem 70, acho que 70 ou 71. Meu Deus, não é uma coisa que não passa na minha cabeça. É horrível. Então veja que situação nós temos aí. Vamos lá. Eu vou responder a pergunta do Luiz Fernando, tá? O Ali falou que ele acredita em Deus. Eu, Pablo, não, tá? Eu sou budista, o budista não precisa de uma crença numa divindade. Eu não acredito em Deus e espero que vocês não achem que eu sou um demônio por causa disso. Mas como eu falei no início, eu mesmo não abortaria. O que não faz com que eu diga que as outras pessoas são proibidas de fazer isso. Porque o que nós estamos discutindo aqui não é o que eu faria, mas sim a possibilidade, o direito, o arbítrio. E esse arbítrio tem que ser dado para a pessoa. Você quer andar armado, por exemplo? Eu quero andar armado. Você concorda comigo que se você quiser andar armado, você pode sair na rua e dar um tiro na cabeça de uma pessoa? Pode, não pode? Pode acontecer. Se você quiser. Se eu quiser. Você não pode fazer isso? Se eu quiser.
Você vai fazer isso? Não. Pois Eu andei armado muitos anos e Mas não meti ninguém. você não acha que a pessoa tem que ter esse arbítrio de poder fazer Poder isso? escolher o que ela quer ou não. Isso Pois é, então. O Aí se alguém livre-arbítrio faz parte. chega e fala pra você, Nem Deus interfere no livre-arbítrio. você tá proibido de andar armado. É louco, Você né? entende o que eu quero dizer? Entendi. É o mesmo caso. Eu não posso dizer que eu acho que a pessoa deva ser proibida de fazer isso. Entende? Esse direito deve ser dado a essa pessoa. É um arbítrio que ela deve ter, na minha opinião. E porque, veja só, o fato de eu defender isso não faz com que as pessoas queiram fazê-lo. É só a ideia de que ela tem que ter esse arbítrio. O Mesaque disse: é muito cômodo descriminalizar o aborto depois que já nasceu e é um adulto. O difícil seria ser a favor de ser mutilado enquanto fosse um feto. Há medidas mais humanas, doação, etc. Mas esse argumento seu é um argumento muito raso, porque um feto não consegue argumentar sobre Veja isso. bem, e a moça que fez a doação foi execrada pela mídia. Então perceba, Mesaque, que coisa de louco é. Exato. A postura que ele faz, uma postura até lógica. Nossa, vamos doar, uma coisa maravilhosa. E a moça fez isso e outras mulheres execraram aquilo que ela fez. E você pode descriminalizar o aborto sendo adulto e tendo nascido, porque somente pessoas que nasceram e são adultos podem falar sobre isso. Né? Mortos não contam histórias. Já diziam os piratas. Olha lá o Miles. Miles Morales. Miles Morales, é Miles? Essa questão do aborto se tornou algo mais ideológico e politizado. Vive dando palco para certos políticos mal intencionados que usam narrativa para se promover. Concordo 100%. Como fizeram um movimento Panos Verdes na Argentina. Elas estavam pedindo, desde os anos 90, surgiu o movimento feminista na nossa América Latina, é um movimento de encontro de mulheres da América Latina e o Caribe, uma coisa assim, e colocaram a pauta do aborto no processo. E lá na Argentina se faz eleições de 2 em 2 anos, eles renovam uma parte daquilo que seria a sua Assembleia. Certo. E eles pegaram a pauta e foram apresentando, toda vez que mudava a legislatura, elas apresentavam. Então a cada 2 anos elas foram apresentando, 2 anos elas foram apresentando, aí de repente aprovaram. Ou seja, hoje não tem mais político usando desse argumento para poder fazer campanha de votos. A narrativa foi para o espaço. O antinegacionista disse: eu, enquanto homem, acho que o aborto deve ser proibido para todas as mulheres que não queiram fazê-lo. E as que o queiram, ou as indecisas, que haja toda assistência e produção legal. Cara, eu adoro os comentários desse cara. É proibido para quem não quer fazer. Você é demais, bicho. Você é demais, porque você... Ai, ai. O Éder falou: mas professores, se todos os homens nascem iguais perante a lei, um bebê fruto de estupro também não seria uma pessoa como todos? Não, porque não nasceu. Não nasceu ainda. Tem que nascer Você só é igual perante a lei se você nascer. É louco, cara, é louco. A lei protege os direitos de personalidade do nascituro. Mas o nascituro ainda não nasceu, certo? Então, ele só passa a ter os outros direitos fundamentais depois de nascer. Teoria natalista. Tanto é que tem um preceito aí do natimorto, né? Se Isso. você vai colocar nome ou não, tem até uma situação. Em que momento foi? Eu já perguntei para um médico amigo meu, ele já me explicou, mas eu não me lembro agora. Ele falou ali, veio à minha mente aqui. Mas tem até um prazo legal, né? Para ser o natimorto, Exatamente. porque às vezes você está no cemitério e parece natimorto, nem nome há. Né? Porque você tem. São esses direitos da personalidade que você tem, o nascituro tem. Mesmo que seja natimorto, né? O Tom Sawyer: boa tarde, acabei de chegar. Não tenho opinião formada sobre o assunto, hoje somente ouvirei. Olha que legal isso, cara. Eu vou falar pra vocês são uma audiência tão legal que eu gostaria. Eu não tenho grana pra fazer isso, mas eu gostaria de ter, pra trazer todas essas pessoas que ficam no chat. Sentar numa mesa aqui pra bater papo. São as pessoas regulares do chat. Reunir toda essa galera pra gente conversar. Porque as opiniões são muito diferentes. Isso eu acho um troço legal. E detalhe interessante, você vê, tem várias opiniões divergentes ali, são respeitosas entre si. Esse que é o detalhe interessante. Não existe uma agressão de um contra o outro. Esse é o grande momento do nosso bate-papo, eu acho. Olha a Daiane lá. Daiane diz: Daiane. Apagou. Pode colocar depois, Daiane, não tem problema não. Tá, não tem problema não. Mas é um assunto muito complexo, Oli, porque assim, ele perpassa pontos que são muito sensíveis, na sociedade. Porque ele entra na questão moral, ele entra no foro íntimo, ele entra na maneira como você foi criado, ele entra na sua concepção de família, ele entra na visão que você tem da sua mãe. Então existem várias vertentes para analisar.
Então quando você... É uma coisa muito verdade. A visão que você tem da sua mãe. Exatamente. A visão que você tem da sua mãe, ela fica presente quando você discute o aborto. Porque você começa a pensar, mas minha mãe iria me abortar? Percebeu? Porque a visão que você tem ali é um troço tão próximo, não tem nada mais íntimo do que essa relação. Não tem, cara. É um troço maluco. Aí, agora, você com essa visão, você vai falar do aborto, é difícil, cara. Por isso que você tem o moralismo que tem em cima, os moralismos e os sentimentalismos nesse processo todo, envolve toda a questão que vem da sua família, da sua criação. É um troço muito louco. Assim como é justamente nós só conseguimos olhar para essa questão com moralismos e com sentimentalismos porque somos adultos, porque somos nascidos e adultos, que é o comentário do Mesaque ali, tá? Porque, veja bem, você tem alguma lembrança de quando você tinha 2 anos? Uma lembrança clara? Tem. Consciência, autoconsciência? Átila, quando dominava uma região, ordenava que todo ser humano que tivesse altura superior ao eixo de uma carroça deveria ser exterminado. Porque você com o eixo de uma carroça, você tem de 3 anos para cima. E 3 anos para cima você poderá ter lembranças. Porque 3 para baixo. O que acontece? Eu estou querendo dizer aqui que é muito comum nós olharmos e fazermos esse julgamento a partir de um ponto de vista que nós temos e que nós acreditamos, por exemplo, que o feto já tenha essa ciência que nós temos. Né? E eu digo assim, e nós temos a visão da nossa mãe. Por isso que a gente pensa dessa forma. O Mesaque disse ali, acredito que não deve ser da forma medieval, olho por olho, dente por dente. Um crime sanado por outro é retrocesso. Enfim, minha posição. Mas veja bem, o crime não está sendo sanado por outro. São instâncias diferentes. O crime de estupro é punido com prisão, certo? Hoje, se uma pessoa aborta sem qualquer tipo de justificativa, ainda é crime, meu velho. Ainda é crime, certo? Quando descriminalizarem, vai ser criado um regramento para que isso possa fazer. Mas no caso do estupro, você tem que entender que além do estupro, a pessoa ainda está com o ônus, que é o ônus da gestação não desejada. Então você não está sanando o estupro com um homicídio. Você não está reparando o mal causado, a ideia não é essa. Você está evitando que se desenvolva na mulher um outro mal. Você não está reparando o mal causado. Inclusive, aqueles que são contra o aborto dizem exatamente isso, que você está reparando um mal com o outro. Não está. Mas não é essa a ideia. São maus distintos. A Margot Ribeiro disse: religião não tem nada a ver com a escolha de uma mulher querer ou não ter filhos. Eu também acho que religião é uma instância particular. A crença do Ali não pode interferir no direito da Margot. Não, de jeito algum. Não é mesmo? De jeito algum. Porque se fosse dessa forma, o mundo oriental que adota, por exemplo, a burca, deveria chegar e falar assim: escuta aí, eu não quero ninguém andando com a cabeça de fora, hein? Mulherada toda pode se cobrir. A discussão do burkini na França. Aí. A discussão do lenço na França é uma discussão religiosa. Estamos impondo uma decisão. O Diego Gomes disse: gente, o criminoso é o estuprador. Exatamente. Miro Figueiredo: fico pensando que as mulheres demoraram tanto para ter seus direitos garantidos. Esse sobre o aborto é para protegê-la principalmente. Cara, e eu concordo com você. E olha que coisa louca. Sempre, e isso a gente volta no tema da nossa última discussão. A mulher acaba sempre sendo esse ponto mais fraco. Porque, veja, nós estamos discutindo a possibilidade de a mulher fazer uma coisa. A mulher adquirir o direito e mesmo, nós estamos aqui discutindo, nós não estamos falando do aborto indiscriminado. Nós só estamos falando aqui... Fruto do estupro. Fruto do estupro, que já é um direito reconhecido, igual o Miro falou. E ainda assim tem gente dizendo: eu acho que não podia. Ou seja, querendo retirar um direito conquistado pela mulher. É louco, cara. E detalhe, ela já sofreu a violência do estupro. E aí nós a criminalizamos por fazer o aborto.
Ou seja, tem duas violências Duas aí. violências. A do estupro e a violência social sobre ela. Não, então você agora quer dizer uma criminal também, porque ela vai cometer um crime se ela fizer o aborto. Exato. Porque a sociedade já vai cobrá-la. A sociedade vai cobrar, como aquela artista foi cobrada por fazer a doação da criança. Ela fez uma doação como reza a lei. E nós temos que mulheres acabaram com ela nas redes Um sociais. assassinato de reputação. Assassinato de reputação, que é um tema que inclusive acho que foi o Rodrigo me passou essa semana. Lembra que eu passei para você uma mensagem? Sim. É o Rodrigo que passou. As reputações estão sendo jogadas no lixo. Que vem lá? Vamos lá. Deixa eu ver. O antinegacionista disse: essa discussão aqui, acho que é assim por causa do cristianismo. Mas há religiões em que o aborto não seria pecado? Por exemplo, no satanismo não é pecado. Bem, depende. Eu não sou um profundo conhecedor do satanismo, que é uma religião oficial, diga-se de passagem, tá? Mas eu não conheço a fundo para poder dizer isso. Mas acho que um dos mandamentos do satanismo é proteger crianças. Eu acho que sim. Não me lembro. Vamos continuar aqui, ó. O Éder Vinícius mandou um kkk. Aí o Miro Figueira diz: fiquei triste com o que aconteceu nos Estados Unidos sobre aborto e a comemoração que houve. Ignoram completamente o que pode acontecer com as mulheres pobres. Verdade. Seletivo de novo, cara. Esse processo é seletivo. Não, é assim, ó. Você pega elos que precisam de proteção. Que não tem. Que não tem. É pobre, é mulher, é sempre. Agora vamos piorar. Pobre, mulher, negra. E aí? É sempre. Sempre. É a parte que mais sofre quando você trata de violência. Jael de Oliveira: tratamos de dois direitos fundamentais. Um, o da mulher, direito à dignidade da pessoa humana. Outro, do feto, direito à vida. E no conflito entre duas garantias, eu entendo que a vida prevalece. Vírgula, Jael. Prevalece o direito de quem é cidadão. Quem já nasceu... Juridicamente falando, Quem tem esses direitos? A mulher. Certo? Se você for aqui pensar no quesito antinomia, vai prevalecer, principalmente se for até a 8ª semana, o da mulher. Se for para debater o quesito antinomia jurídica, vai prevalecer o direito da mulher, porque ela já é cidadã, já é sujeito de direitos, está viva. É verdade. É pela natalista. Nesse ponto, nesse caso, o ponto mais fraco é o feto já formado, fruto de estupro ou não. Não é. Não é. O ponto mais fraco? O ponto mais fraco é quem é que não pode fazer o que bem entende com o próprio corpo. Eu ainda penso diferente. O ponto mais fraco, independentemente da posição que você colocou, é maravilhosa. A mulher, no sentido pessoa, é o ponto fraco. Exato. Nós estamos aqui discutindo o direito da mulher. Não ser criminalizada por algo que a lei garante. Não é assim? Sim. A lei já não garante? Maravilhoso tema. Adoro o professor Pablo, super fã. Adoro o professor Oli também. Entra na fila para adorar o Pablo, não é só ela. O Oli é foda. Esse quadro só é do jeito que é por causa do Oli. Fernando Correia: tem uma diferença enorme entre abortar no começo da gestação e quando o feto já está formado. É o que nós falamos até agora. É o que a gente falou até agora. Olha que vem do Jael ali, ó. Jael disse: artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei impõe salvo desde a concepção os direitos do nascituro, Código Civil, direitos do nascituro. Vai lá e dê uma lida. Quais são os direitos do nascituro? Vai lá. Quais são os direitos do nascituro? Veja lá quais são. São os direitos de personalidade. Beleza? É louco, né, cara? Então, nessa antinomia, infelizmente, pode jogar lá. Olha lá o mundo nessa antinomia, infelizmente, prevalece. Infelizmente, para argumentação que você pôs. Da palavra aqui. Prevalece o direito da mulher. Olha o mundo da Heloísa. Mundo da Heloísa. Todos os argumentos contra o aborto legal rebatidos com sucesso. O nosso quadro vem pra afrontar. Vem pra afrontar. Legal, né, cara? Uma hora a gente tinha que cair lá naqueles debates da CNN, daquelas porra lá, e eu ali debatendo com a galera. Cara, é muito louco. Daiane Santos disse: a religião, política e a mídia sempre estarão envolvidos nesse assunto.
Minha mãe fez um aborto antes de mim, ela poderia ter tirado minha vida, mas graças a Deus estou aqui, prof. Um abraço pra vocês, querida. Beijão. Beijo por você ter Beijo dito também. isso, porque quem fala isso tem coragem. Aham. Tem coragem. E veja, a sua mãe fez uma opção. Você olhando pra sua mãe, você a criminaliza? Esse é o grande caso. Que eu disse pra você agora há pouco. A gente vê o aborto com a visão que a gente tem da mãe da gente. É isso que a gente diz. A visão que você tem da sua mãe é uma coisa muito forte, Pablo. É muito forte. Olha que coisa louca. O meu pai, o seu Ademir, meu pai tem 71 anos. E desde que eu sou bem novo, eu sei que o meu pai foi doado quando ele nasceu. Então, olha o que aconteceu com ele. Ele nasceu, a mãe não teria condições de criá-lo. Doa. Assim que nasceu, lá no Rio Grande do Sul, encontrou uma mulher e falou: você quer o meu filho? Eu não vou poder criar essa criança. Se eu ficar, provavelmente vai morrer. A mulher pegou, certo? Meu pai foi criado por essa família. Quando ele estava ali aproximadamente na 8ª série, ele descobriu que ele foi adotado. Quando fez 18 anos, resolveu que queria conhecer a mãe biológica. Mãe dele. E disseram onde ela estava. Ele veio procurar. Quando ele bateu aqui em Cascavel, que era o local em que estava a mãe biológica, arrependida do que fez, adotou 2 crianças. Meu pai chega, ele, o filho biológico, e vê a mãe que o deu com 2 crianças que adotou. E aí? E nesse caso, né? Quando a minha avó materna estava muito adoentada para falecer, quem cuidou da minha avó foi a nossa família. E aí? Foi a nossa família. E é uma situação muito louca. Porque, claro, ela poderia ter pensado em abortar, ela poderia ter abortado, Sim. né? Mas ela deu o meu pai. Isso foi uma coisa que foi muito impactante. Foi muito impactante. E foi muito impactante na vida dele, né? Quando ele descobriu. Sabe como que ele descobriu que ele era adotado? Essa história... Fala. Olha, essa história eu conto, ela me Você arrepia. me emocionou, cara. Meu pai tava, eu acho que era na 8ª série, uma coisa assim. E aí a professora fazia chamada. Fazia chamada. E aí sempre falava assim, esqueci de chamar alguém. Meu pai, segundo ele, meu pai, cara, ele é muito simples, sabe? Ele é uma pessoa sensacional. Meu pai levantou a mão e falou: esqueceu de me chamar. Mas como é que é o nome do senhor? É Ademir Fendish. E como vocês sabem, meu sobrenome não é esse. Aí a professora sempre anotava, né? Um dia a professora chegou, chamou ele num cantinho e falou assim: Ademir, eu tenho um Ademir aqui na lista, mas não é esse sobrenome. Como é que é o nome da sua mãe? É Dona Olga Fendish. Não, mas aqui tá Ademir Nunes Flores. Aí ele falou assim: ué. Ela falou: e esse nome sempre teve na minha lista. Diz que ele chegou e falou assim: gente, Por quê? eu tava na escola hoje, e perguntei, e o meu nome não é Ademir Fendish. O meu nome tá lá como Ademir Nunes Flores. Por quê? Aí no dia que ele perguntou, aí a mãe sentou, a irmã de criação sentou e falou assim: então, foi por isso. Contaram a história que ele foi adotado. Que louco, né? Sabe? Foi uma coisa muito louca. Foi isso. Puta, é louco, cara. Vamos ver ali, que mais? O Zacari Oliveira disse: Oliveira, vamos inverter a questão. Aborto é crime, mas vasectomia não. Não é contracepção daí. Olha que coisa louca, né, cara? Olha que É coisa louco, louca. Rodrigo. É louco, Zaca. É louco, cara. O Éder falou: tendo a concordar com o antinegacionista, o brasileiro seguia muito pelos valores cristãos. E isso é bom, mas ruim para alguns pensamentos perversos. É muito louco, cara. Eu vejo sempre assim, cara. A gente tem uma análise da sociedade muito doida. Por isso que eu digo, a nossa sociedade está pronta. Ela precisa do debate. Ela precisa do debate, mas um debate que seja um debate sem paixões e sem torcida. Oli, olha só, eu queria pegar a frase do nosso colega ali, do Éder, e só dar uma estendida nela, tá? Você falou assim, ó, o brasileiro seguia muito pelos valores cristãos. E isso é bom, mas ruim para alguns pensamentos perversos. Vamos parar um pouquinho aqui, ó. Isso é a opinião do professor Pablo, tá? Pode não ser a sua.
quando se trata de direito e quando se trata de política, na minha opinião, a instância religiosa tem que tirar o time de campo. Por quê? Porque quando você parte do princípio de que o Estado deve ser laico e garantir a todos o direito de professar a sua crença, isso significa que todos, independentemente da crença, têm um direito de professar aquilo em que acreditam. Direito de professar é: eu tenho o direito de acreditar nisso, mas o meu direito não pode interferir na sua liberdade. Fechou. Aí você fala assim, tá, mas eu acho que não interfere. Então tá, se você chegar a um estabelecimento público e tiver uma cruz lá, você acha ruim? Muito provavelmente não. Né? Mas dependendo da sua religião, sim. Mas se eu chegar, por exemplo, até a prefeitura ali, e lá, do lado da estátua, do crucifixo, eu tiver um pentagrama com a cabeça de um bode, você acha que as pessoas iriam se sentir ofendidas? Veja. Você entende onde eu estou querendo chegar? Sim, eu peguei claro um que sim. extremo. Um extremo a outra. Peguei do extremo Mas, a outro. por exemplo, nós tivemos uma lei no Rio de Janeiro que queria tirar todos os símbolos religiosos, inclusive das escolas. Pois é. Então Mas veja, a situação... você concorda comigo que a instância religiosa, ela é particular? Claro, ela é particular. Ele é foro então, íntimo. Eu não... Porque nesse caso, veja bem, você se pauta por... eu defendo os valores cristãos. Ótimo, cara. Mas esses valores cristãos não podem se sobressair aos direitos do indivíduo. Não podem. Porque nem toda religião prega a mesma coisa. Tanto que a Constituição brasileira hoje já protege, olha que coisa louca, o sacrifício de animais em algumas religiões de matriz africana. Porque é o seu direito o cigarro em ambiente fechado. de professar a sua religião. O cigarro em ambiente fechado também é permitido em terreiros. Exatamente. Olha que vem lá. Vamos lá. O Tom Sawyer. Professor, agora tive uma dúvida. Se uma mulher souber que vai ter um filho com paralisia cerebral, como fica o direito da mulher sobre o aborto do filho? E se não tiver renda para manter o filho? Paralisia cerebral ainda não existe legislação, mas anencefalia já existe, o aborto é legalizado. Anencefalia. Regina Mendes. A pessoa ser obrigada a ter um filho de um estupro é uma segunda violência para a mulher. É um absurdo, absurdo é que tem gente que não entende. Regina, concordo com você. É isso aí, a mulher falando. É a mulher falando. É a mulher falando. É o que a gente está comentando, a gente está falando aqui, ó. Você tem o quê? Ela já foi violada e ela é criminalizada por aquilo que a lei garante que ela pode fazer. Oli, eu vou falar assim, ó. O aborto seria legalizado amplamente se quem ficasse grávido fosse o homem. Sim. Se e o se homem mulheres engravidasse, discutissem o tema? Se o homem engravidasse, já teria resolvido. O aborto já teria sido legalizado. Estupro também já teria resolvido com uma facilidade incrível. Concordo com você, professor Pablo. Estado é uma coisa, religião é outra. Isso aí, fechou. Regina. Jael diz: eu uso a teoria desenvolvida por Robert Alexi, em que a questão é tratada por princípios e não por regras. Nessa teoria, o princípio vida é maior que o dignidade. Jael, de novo, você está falando de uma teoria concepcionista. A teoria concepcionista ressalva alguns direitos, não todos. Antinegacionista online, mas Alex não fala que vida é maior ou o contrário. Cada circunstância deve ser analisada. Agora a galera já até debate o próprio teórico. Esse é o melhor público que existe. Maravilha, cara, maravilha. É isso aí mesmo. É muito, Pablo, eu digo o seguinte, quando ele diz ali para você que é questão de princípios e não por regras, mas as regras são fruto dos princípios que a sociedade tem. À medida que ela tem, por exemplo, se você volta no contexto histórico, em alguns momentos nós tivemos o famoso massacre de Salem. O massacre de Salem é representativo de um fanatismo religioso, onde os princípios criaram regras por qual motivo? Algumas meninas não sabiam explicar o porquê que elas estavam na floresta dançando. Porque elas foram dançar, porque a dança era proibida naquela comunidade. E quando simplesmente o pastor, o reverendo, ficou sabendo e colocou as meninas perante um conselho da cidade religioso, elas não tinham como se safar. E a única maneira que encontraram de safar foi acusar aquela que era a serviçal como sendo responsável em fazer um encantamento e levá-las para a floresta. E aí nós tivemos uma caça às bruxas loucas naquilo que foi a perseguição de Salem. Pois é, olha, e agora vamos pensar em uma coisa curiosa ali. Veja,
o argumento que protege, né, a ideia de a vida somente é uma coisa sagrada, essa história toda. Pois é, hoje esse argumento é montado dessa maneira, tá? Mas quando foi para queimar uma série de mulheres, aí os homens podiam arbitrar sobre isso, né? Podiam arbitrar, é louco, cara, é louco. O Éder Vinícius diz, o Estado não existe, o que existe são só pessoas, desde que o mundo é mundo existe religião. Não. Cuidado. A religião tem data de início. Tem. Todas as religiões têm data de início. O homem existe antes da religião e a sociedade existe antes da religião. O Australopithecus, o Egyptopithecus, o Homo neanderthalensis, o Homo sapiens, na sua primeira instância, os primeiros hominini que se organizavam em sociedade e não tinham religião. Mas eu entendo às vezes o que o Éder colocou ali, às vezes ele deve se referir às interpretações que nós fazemos hoje no reverso da história, que nós pegamos muitas vezes a pintura rupestre que o cara fez e colocamos naquilo ali um imaginário. Então eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. A impressão que dá quando começamos a ter o convívio em sociedade, nós atribuímos a esses grupos... Não, mas é que ele está respondendo ao comentário da Regina. Estado é uma coisa, religião é outra. Ele está respondendo a esse comentário, dizendo que então, desde que o mundo é mundo existe a religião, mas não existe o Estado. O Estado, a sociedade, é uma criação anterior à religião. Não se esqueça, Éder, de que a religião é uma criação humana. E o Estado teológico é o mais fácil para você explicar tudo. Todas as nossas concepções, todas as civilizações que são formadas, o início da civilização ela é explicada pelo processo religioso. Se você pegar, por exemplo, o rio Nilo transbordando, é porque a deusa chorava. Sim. Ele não podia colocar o Deus chorando. O Deus chorando não, quem tem que chorar é a deusa. Por uma questão masculina, por isso que ela chorou. Por culpa do homem, por isso que ela chorou. Olha lá, Jael mandou para nós, sim, antinegacionista, ele preza pela ponderação, então não há certo e errado. Se a ponderação é algo ligado aos valores próprios de cada um, e é o que nós estamos dizendo. Não é uma ponderação ligada aos valores próprios, não é uma ponderação subjetiva. No campo do direito, o princípio da ponderação é um princípio que está baseado no lastro jurídico e não nos valores. Não é um princípio axiológico subjetivo, ele é axiológico teleológico. Vamos ver o outro ali, ó. Felipe Barlem. E a contradição? Bandido bom é bandido morto e só a favor da vida sou anti-aborto. A mesma pessoa consegue proferir as duas afirmações como? Não sei. O nome disso é esquizofrenia cognitiva. Bandido bom é bandido morto, mas eu sou a favor da vida. São os mesmos que não fazem nada pelas crianças em situação de rua. Ai, meu Deus mundo de Heloísa, concordo. Eu digo assim, cara, é muito doido, bicho, é muito doido. Eu digo, nós estamos discutindo algo que está na lei. Não que está na lei? Pois é. E as mulheres, novamente, levando a culpa do processo. E aquela que eventualmente fez a coisa certinha como manda a lei, foi execrada pela mídia nossa. E fazendo aquilo que a lei disse que ela deveria fazer. Ela não fez nada de errado. Doido, né, cara? Demais. É muito louco, cara. Muito louco, muito louco. Adorei, Felipe. O Éder disse, senhores, mas vemos que passamos pelo direito e ciência sem consenso. E por fim estamos na religião. Como assim religião não importa? Cuidado, cuidado. Ninguém falou que a ciência não tem consenso. Não. A ciência tem consenso dos estágios de desenvolvimento do feto. Sim. Da ciência, o direito também adota suas teorias. Sabe quem é que põe névoa em tudo isso que dificulta o debate? A religião, que é a instância mitológica. Quer ver só uma coisa bem simples? Bem simples. Transferência de embrião. Existe toda uma ética hoje em relação à transferência de embrião. Mas é uma coisa rotineira com vaca. Sim. Porque para ela não existe nenhum preceito que impeça por questões religiosas. É claro. Então, tanto é que você tem hoje, por exemplo, você compra um bezerro que já vem escrito FIV, ou seja, fertilização in vitro, e na frente coloca TE, transferência de embrião. Ou seja, você compra o bezerro sabendo que ele foi fertilizado in vitro e foi feita transferência de embrião. Perfeitamente, coisa comum, já se poderia fazer perfeitamente com o ser humano. Aí entra a questão religiosa, que aí vai criando um conjunto de éticas para você poder fazer ou não. Exatamente. Como clonagem. Como clonagem. Clonagem para animais se tornou rotineiro. Sim. Mas o ser humano.
A Daiane Santos mandou uma boa. E teve algum religioso que foi lá pedir a criança para adotar? No caso da Avenida Santa Catarina, na teoria tudo é lindo. Exatamente. A juíza pegou a criança? Que pediu pra menina esperar um pouquinho pra ver. Oli, vamos lá. Encerrar agora nosso Picuí, que já são 5h12. Que horas são? 5h12. Cara do céu, dia santo, bicho. É o melhor horário, é o melhor compromisso sexta-feira, é o Picuí. Sexta-feira é bom, né, cara? Pá, muito legal. Agora vocês maravilhoso. deixem um like aí, façam inscrição no canal, sigam o Oli, sigam o Professor Pablo, tá? Sugiram temas para a próxima semana. Porque aí a gente já começa a trabalhar na pesquisa nisso aí. Oli, manda o seu recado e vamos encerrar. Beijão para todo mundo, obrigado pela participação, gente. A participação de vocês é sempre muito maravilhosa. A maneira como vocês colocam as questões aí, as perguntas que vocês fazem, os questionamentos que vocês estão fazendo entre si, sem juízo de valor. Isso é maravilhoso, cara. Sem torcida, sem torcida. Nós temos pessoas com opiniões distintas no chat e ninguém se ofendeu. Ninguém se ofendeu, cara. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado. Esse é o legado que nós queremos deixar. Debatam, divirjam, mas tenham respeito. Faz parte do jogo. Discussão faz parte do jogo. Maravilhoso. Estamos chegando onde a gente queria. Até a próxima. Beijo, moçada. Tchau, tchau. Até mais.